Irmãos, quando se perde a noção de igreja? Nós sabemos que na Páscoa nós ouvimos que a palavra de Deus ela é muito clara, que se não houve ressurreição, então é vã a nossa fé. No momento que você crê na ressurreição dos mortos, você entende o poder de Deus e a obra de Deus na cruz. E a partir daquele momento você é feito igreja. Você faz parte da igreja. E quando você perde a noção das coisas mais importantes de Deus, você acaba perdendo a noção do que é a igreja. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Não é a questão das pessoas perderem a noção da ressurreição de Jesus. Elas continuam aprendendo e crendo que Jesus ressuscitou, mas tem outras coisas que acontecem na nossa vida que faz com que a gente acabe perdendo a noção de igreja. Com base no texto de 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto da ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, no verso 17 em diante, 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 diz: Nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Eu acho que aqueles irmãos lá de Corinto tinham perdido a noção de igreja. Porque ele falou, quando vocês se juntam, não é para melhor, é para pior. Eles perderam a noção de igreja. 18. Porque antes de tudo ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, que em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Nós encontramos nestes textos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está dando uma repreensão àquela igreja. Eles perderam a noção de igreja de Deus. E nestas instruções que ele está dando, ele diz, olha, eu não tenho muita coisa para elogiar vocês nesse ponto. Porque quando vocês se reúnem, não é para adoração, mas é para fazer mais mal do que bem. Para começar, vocês me contaram que nessas reuniões, vocês têm grupo de pessoas que estão brigando. E eu creio que isso pode ser verdade. Eu acho que o apóstolo Paulo, por ele ter sido o fundador daquela igreja, ele sabia de quem ele estava. Ele conhecia as famílias, ele conhecia o povo, que tinha ali gente que era briguenta, gente que tinha problema ali um com o outro. No verso 19 ele diz, não há dúvida de que precisa haver divisões entre vocês, para que aqueles que são crentes de verdade apareçam. E no 20, quando vocês se reúnem, não é, pelo amor, por favor, meus irmãos, não é para vocês comerem a ceia do Senhor, pois na hora de comer, cada um acaba comendo sua própria refeição, e assim, enquanto que outros ficam com fome, e no meio de vocês eu estou sabendo que gente até sai bêbada daí. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas para comer ou para beber? Vocês desprezam o respeito da igreja de Deus? Vocês estão envergonhando os que são de fora? O que você espera que eu diga? Algum elogio? Claro que eu não posso elogiá-los. Irmãos, nesse texto de 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo dá uma atenção especial ao que está acontecendo naquela igreja, mas principalmente durante a ceia do Senhor. Até porque esse era um ato do qual o Senhor Jesus Cristo, ele tinha dado uma orientação muito clara em relação a como participar e praticar a ceia do Senhor. Mas nós entendemos que o problema que acontecia em Corinto foi condenado, repreendido pelo apóstolo Paulo. Nas igrejas daquele período, só para deixar os irmãos mais ou menos sabendo que existia uma festa chamada ágape, ou também chamada de festa do amor.
ela era realizada antes da celebração da ceia. Era mais ou menos aquilo que nós chamamos de junta-panela. Já lembra do junta-panela? Cada um leva para a igreja alguma coisa e depois todo mundo acaba comendo todo mundo junto. Cada um levava um pouquinho de comida, a comida era unida, era reunida, e os irmãos, né, dividiam com todos. O objetivo disso, que a gente sabe do junta-panela, de nós termos um momento de comunhão juntos, é de fortalecer a união entre os membros da igreja. Em Corinto, as coisas não estavam caminhando dessa forma. Toda vez que eles iam celebrar a ceia do Senhor, eles celebravam a festa do amor, a festa ágape antes, mas na igreja de Corinto era formado de pessoas ricas e pobres, pessoas livres e escravos. Os membros daquela igreja começaram então a perder a noção, a perder aquela bênção de poder compartilhar. E acontece que os ricos se juntavam em grupos e comiam a sua comida, separado dos outros. E se você não trouxe, então você não come. E se você trouxe, você vai comer com sua família. E se alguém vier pegar o seu frango assado, não. Eles começaram a perder a noção do porquê eles estavam ali reunidos. Os pobres, muitos deles escravos, às vezes não tinham condição de levar nada. E o resultado é que eles terminavam aquele culto com fome. As palavras de Paulo são de reprovação por tudo aquilo que estava acontecendo, que eles estavam fazendo, e de fato, muitos crentes de Corinto estavam perdendo a noção do que é ser igreja. E assim, a palavra que Paulo escreve nos mostra o quão grave é quando nós perdemos a noção de igreja. Existem dois grupos hoje muito distintos que nós temos observado, que é o grupo daqueles que perderam a noção de igreja e saíram da igreja e não estão em igreja nenhuma, estão desigrejados. Por outro lado, nós temos igrejas que fazem dela apenas um local de reuniões, é apenas um grupo empresarial, é apenas algo que fica ali como se fosse algo para produzir. Você encontra uma frieza, os dois extremos. Eu quero rapidamente deixar aqui 3 pontos do que acontece quando nós perdemos a noção de igreja. Primeiro, as reuniões da igreja perdem o sentido e o objetivo. Paulo ele inicia aqui a reprovação no verso 17, mostrando que eles haviam perdido o motivo pelo qual eles estavam reunidos, o objetivo pelo qual eles estavam ali. Quando eles se reuniam publicamente para fazer alguma atividade, ali estava bem escandalosa a falta de amor. Isso se mostrava de uma forma gritante na vida daqueles cristãos. No meio deles, tinha indivíduos que eram membros da igreja, mas que não viviam conforme as orientações bíblicas. E a forma deles agirem estava mostrando isso. Nós encontramos no verso 17, nisso, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto quando vocês se ajuntam, não é para melhor, mas é para pior. Naquela época, se caracterizava aquela cidade, como muitas outras cidades, pela divisão e pela separação de classes. Ali nós encontramos até o próprio apóstolo Paulo dizendo que tinha os livres e os escravos, os gregos e os bárbaros. Bárbaros eram aqueles que não falavam a língua grega. Os cidadãos romanos e as raças inferiores. Aqueles que estavam na lei, que eram os judeus, e os que estavam fora da lei, os gentios. Haviam os cultos e os ignorantes. Com tanta divisão no início da igreja, o que ficou mais marcado naquele novo grupo que estava se reunindo debaixo do nome de pequenos cristos, de cristãos, era exatamente a comunhão irrestrita entre os irmãos.
Não se olhava o quanto a pessoa tinha no contra-cheque, nem quanto a pessoa tinha no banco. Não se olhava se a pessoa ia de sapato social ou de chinelo. Esse era o verdadeiro princípio de igreja. Isso tinha rompido o contexto cultural. Isso tinha dado uma solução dos problemas sociais. O mundo, o normal, era ser separado e desunido. Mas em Cristo, como o apóstolo Paulo já havia ensinado, não havia mais grego, não havia mais bárbaro, não havia mais judeu, não havia mais gentil, não havia mais culto, não havia mais ignorante, porque todos eram iguais perante Cristo. Amém? Amém. Nós precisamos entender que, diante de um comentário de um historiador, ele disse o seguinte, abre aspas, dentro de seus próprios limites, havia-se resolvido quase todas as diferenças sociais que havia no Império Romano, por essa nova religião chamada cristianismo. Todo mundo que entrava para a igreja não era mais olhado por sua raça, por suas posses, por sua forma de falar, ou por seu intelecto e seus estudos, mas agora nós somos irmãos em Cristo. Esse é o objetivo de igreja. E eles tinham, Corinto, estavam perdendo essa noção, voltando para trás. Eles tinham, uma das coisas importantes, a igreja de Jesus tinha elevado a mulher ao lugar que lhe correspondia. Porque a mulher simplesmente naquela época era um nada. A palavra de Deus, o Senhor, Ele restaurou a dignidade da mulher, a dignidade do trabalho. Tinha sido abolida praticamente a mendicância. Como vai haver mendigos no meio da igreja? Não, eles eram trazidos e cuidados. Promovido então o fim da escravidão, você recebeu Cristo, como você foi liberto, como pode manter alguém ainda preso? Então tudo isso começou a criar ali uma revolução. E tudo isso desaguava, acabava chegando, tinha a sua culminância na ceia do Senhor. A ceia do Senhor deveria ser o maior símbolo de tudo isso que o apóstolo Paulo havia dito. Somos todos iguais, nós estamos todos ao redor da mesma mesa, com acesso às coisas de Deus. Não deveria haver egoísmo racial, classe social, e se achou ali uma nova base, uma nova forma de sociedade, que é chamado de o amor de Deus aos homens. Cristo havia morrido, ressuscitado, e ele então, antes da sua morte e ressurreição, na ceia do Senhor, na sua última ceia, ele havia dito, quando pegou os elementos da ceia, diante da igreja naquele momento, e disse, vocês comam e bebam juntos para lembrar da morte, do sangue derramado, do corpo sem pecado. E você percebe que não importava ali classe social, eles estavam unidos, sim, na fé em Cristo, pelo amor de Deus e pelo amor uns aos outros. E isso precisava continuar acontecendo. Precisava ser assim. Precisa ser assim nos dias de hoje. Precisa ser assim nas nossas igrejas. A igreja de Corinto tinha perdido essa noção de igreja. Tinha os cultos, mas os cultos já não eram mais um momento de comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Eles haviam perdido o significado daquelas reuniões de comunhão, de dedicação a Deus. Era um grande desafio e está sendo um grande desafio para as nossas igrejas nos dias de hoje, quebrar estas barreiras para que a gente possa nos unir cada vez mais. O nosso objetivo nas atividades que nós promovemos, cada culto que nós participamos, que eles sejam aprovados primeiro por Deus, aqui neste lugar,
ou seja, lá nas casas da igreja, o nosso objetivo tem que ser amar a Deus e oferecer a Ele o nosso louvor. Amar o próximo e oferecermos a Ele o nosso respeito, atenção, carinho, dedicação, enfim, o nosso amor, demonstrado em ações e palavras. Caso nós não façamos esse esforço, nós vamos perder o significado de culto, perder o significado de igreja, e nós vamos então passar para o segundo problema, que é, em segundo lugar, quando nós perdemos a noção de igreja, a comunhão é afetada, o objetivo é afetado por aqueles que tentam impor sua vontade. De alguma forma nós vamos fazer algo, ou nós vamos fazer o que a Bíblia manda, ou nós vamos fazer aquilo que alguém manda. Isso é fato, porque nós seguimos diretrizes, obras, projetos. No versículo 18 e 19 diz assim: porque antes de tudo ouço, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós brigaiada, dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo ele deixa claro que existia pessoas na igreja que gostavam de impor as suas ideias. Gente que manipulava os outros, que forjava o seu grupinho a fim de ter divisões. Como nós vimos nos outros capítulos, em Corinto haviam pessoas, inclusive dispostas a criticar e a desmerecer o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava tentando trazer a igreja novamente ao objetivo, a noção do que é igreja, e lá dentro tinha pessoas que se reuniam às escondidas nas suas dissensões e facções, dizendo: quem que é esse Paulo? O que ele pensa que ele é? Será que ele é apóstolo mesmo? Eu não acredito que ele tenha autoridade nenhuma. E aí começaram então a tentar minar o apostolado de Paulo. Meus irmãos, o fundador daquela igreja, o apóstolo Paulo, ele conhecia aquela igreja. E ele sabia que aquela igreja provavelmente não estava conseguindo mais amar as pessoas, porque tinha ali muita diferença de classe social, classe racial. Na verdade, ali não estava sendo mais uma igreja, porque a igreja é a reunião dos salvos, homens e mulheres que se unem, antes de tudo, com Jesus Cristo. Amém? Amém. Se estamos unidos com Jesus Cristo, a consequência é natural. Se nós estamos unidos com Cristo, nós também estaremos unidos uns com os outros. Mesmo que nós tenhamos opiniões diferentes, mas aqueles que vivem para manipular pessoas, para buscar derrubar os outros, quem vive para levantar difamação, espalhar fofoca, evidentemente ainda não foi transformado por Jesus Cristo. Ou seja, ainda não faz parte da igreja de Cristo, porque ainda Cristo não foi confirmado através de atos na vida, frutos na vida daquela pessoa. Em 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. E ainda em 1 João, agora no capítulo 3, versículos 10 e 11. 1 João 3, verso 10. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é essa: quem não faz o que é correto ou não ama seu irmão não é filho de Deus. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa: que nos amemos uns aos outros. Qualquer outra mensagem, qualquer outra dissensão, qualquer outra facção, qualquer outra fofoca que vai contra o amor, a compreensão entre nós, não é de Deus, não provém de Deus. Nós precisamos admitir que a comunhão na igreja acaba sendo afetada por aqueles que não amam Jesus, que fomentam divisão.
Toda essa prática é pecaminosa e precisa ser identificada e condenada por cada um de nós. Nós devemos, com amor, corrigir aqueles que estão em falta, reprovando esse tipo de ação. No verso 19, a palavra de Deus diz assim, de 1 Coríntios 11, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. O apóstolo Paulo, ele mostra que realmente aqueles que amam a Deus, amam a sua igreja e zelam por ela. Por isso Jesus afirma em Mateus capítulo 7, que nós temos que ter cuidado com os falsos profetas, porque resultados danosos, às vezes eternos, pode ficar como grave consequência. Ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nesta igreja, nós temos orado para que Deus levante pessoas que amem a Deus. Eu acho que esta é a principal oração. Porque se você ama a Deus, todas as outras coisas virão depois como frutos. Amém? Amém. Você vai amar os seus irmãos, você vai amar a sua igreja, você vai amar o evangelismo, você vai amar missões. Deus nos dá pessoas que amem ao Senhor. Gente que não tenta impor a sua vontade, nem gente que fomente divisão ou criação de grupinhos uns contra os outros, mas gente que ame e que se importe com o próximo, porque se o amor não for a nossa maior motivação, vai ficar evidente que nós perdemos a noção do que é igreja. E eu termino essa mensagem dizendo, quando perdemos a noção do que é igreja, terceiro e último, as nossas ações são realizadas buscando a própria glória e não a glória de Deus. Quando você começa a perceber que as coisas são feitas para exaltar pessoas, para exaltar denominações, você começa a perceber que não é para a glória de Deus. Deus, ele está sendo colocado de lado. Por isso nós não podemos perder a noção de igreja e que a igreja ela foi criada por Deus para a glória de Deus. Nos últimos versículos, Paulo mostra que muitos irmãos, membros da igreja de Corinto, cometiam pecados e ainda queriam ser elogiados como bons crentes. Acreditavam que eram melhores que os outros, portanto eles mereciam alguma glória, algum reconhecimento pessoal. Paulo, ele diz, não posso elogiar ninguém que despreza a igreja de Deus, que envergonha os irmãos. Quando, meus irmãos, as pessoas desejam manter as coisas para si, aquelas pessoas que querem apenas os holofotes para elas, nós começamos a perceber que, na verdade, não podemos nem considerá-las cristãs. Nos versículos finais, a palavra traduzida para ceia do Senhor é em grego, que é escrito como deipnion, que significa a principal refeição, que geralmente era feita à noite. Os gregos, eles tinham o café da manhã, que era às vezes um pedaço de pão, eles tinham o almoço, que era às vezes muito apressado, que eles comiam às vezes um lanche na rua, está parecendo a nossa vida, né? Mas a principal refeição era feita à noite, era o deipnion. Esse era o momento quando a família se reunia e todos comiam e esperavam uns pelos outros, conversavam, passavam um bom tempo juntos. E a ideia por trás desta palavra, que eles usam para a ceia do Senhor em grego, significa exatamente o resultado das nossas ações como cristãos que amam a Deus, que têm o olhar no benefício que essa comunhão pode trazer, nunca individualmente ou para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus e para servir o outro. Quando nós servimos o outro, Cristo é glorificado. Quando nós esperamos o outro, Cristo é glorificado. Quando as pessoas estão sendo abençoadas,
cuidadas, orientadas, amadas, Cristo é glorificado. Amém. Agora, quando alguém formava seu próprio grupo, desprezava outros grupos, fazia apenas como o próprio Pedro, ele estava junto com alguns que eram mais politicamente, ou eles eram judeus também, e ele desprezava os outros e estava ali só procurando estar no meio daquela classe social. Quando o apóstolo Paulo viu isso, ele foi lá e deu uma bronca nele, dizendo: peraí, está errado isso. Você está querendo apenas ficar com aqueles de classe média alta? Você está querendo ficar apenas com os judeus? E o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas: e eu resisti a ele na cara. Está escrito isso. Porque ele era repreensível, isso não se faz. Eu não peguei esse versículo, eu apenas estou lembrando, mas se você depois procurar aí na sua Bíblia, você vai encontrar. Quando alguém está agindo para a sua própria glória, ou está procurando apenas a sua própria exaltação, é passivo de repreensão, e eu posso até usar as palavras do próprio apóstolo Paulo: na cara. Eu concluo essa mensagem, meus irmãos, dizendo: o nosso grande desafio essa noite, debaixo da principal doutrina que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor que morreu e comprou-nos com seu sangue e pagou o preço do pecado, que foi a morte, e ressuscitou no terceiro dia. Vivo está à destra de Deus e um dia voltará. E nós, aqueles que estivermos mortos no dia da sua volta, ressuscitaremos antes e nos juntaremos com aqueles que estiverem vivos e arrebatados, todos juntos. Estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Enquanto nós estamos aqui, representamos a pessoa ressuscitada de Cristo, e isso é chamada de igreja. Você tem noção disso? Você tem noção do Deus que nós adoramos? Do Deus que nós colocamos em primeiro lugar? Você tem noção do quão importante é o teu irmão que está sentado ao teu lado, ao ponto do próprio Deus enviar o seu filho para morrer por ele? Olha quanto o teu irmão que está sentado ao teu lado é importante e merece o teu amor, o teu cuidado. O nosso desafio então para essa noite é viver o amor de Deus, o amor ao próximo, que isso possa ser bem presente nas nossas vidas. Nós não podemos deixar nenhuma dessas atitudes, ideias, palavras, desunião, falta de comunhão afetar o nosso meio. Nós precisamos pedir que Deus nos ajude a manter firme a nossa noção do que é igreja, como um grupo de pessoas verdadeiramente transformadas, salvas. Não. Igreja não é prédio. Amém? Nós vamos mudar de prédio porque esse aqui está alugado, está deteriorando, nós queremos ir para um lugar mais adequado. Não. Sexta-feira, olha como eu lembrei, irmã. Sexta-feira aqui nós temos em Pitangueiras o nosso GA, que o irmão lá convidou, depois a gente põe no grupo direitinho. Lá em Jaboticabal nós temos também o nosso GA, todo domingo à tarde, que é a reunião nos lares. Se um dia Deus quiser, nós vamos ter um salão próprio lá também. Mas já existe igreja. Já somos igreja. Não vamos ser só quando nós tivermos um CNPJ ou tivermos um prédio. Não. Não perca a noção de igreja. Igreja não é isso. Igreja é verdadeiramente pessoas salvas e transformadas por Cristo, prontos para a grande comissão, para sair e ganhar almas aqui, Jerusalém, Judeia e até onde os nossos missionários estiverem. Isso é igreja. Que Deus abençoe a todos. Pai amado, não deixa a gente perder a noção de igreja. Oh Deus, nós vimos como é importante